Olá, mais um encontro com Kardec, o nosso estudo aqui no canal Espírita Fraterno. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui. Nós vamos hoje dar sequência aos nossos trabalhos de estudo semanal, sempre às quartas-feiras. Hoje no encontro com Kardec número 30. Nós vamos estudar as questões 413 até a 418. É bem pequenininho, muito objetivamente. Eu espero que você fique até o fim. Estou contando com isso. Vamos iniciar o estudo agora. Capítulo 8. Emancipação da alma. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Perguntas 413 a 418. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos duas existências simultâneas: a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas, a bem dizer, não são duas existências. São, na verdade, duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, e muitas outras que julgam não se conhecerem, reúnem-se e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de irdes ver, durante o sono, amigos, parentes, conhecidos e pessoas que vos podem ser úteis é tão frequente que quase todas as noites fazeis essas visitas. Ele fala aqui, primeira coisa, sobre o princípio da emancipação, quer dizer, que você se afasta do corpo, ainda alguma coisa se referindo ao sono, e você perguntando se são duas existências, uma corporal, outra espiritual, né? Não, absolutamente não são duas existências, é a mesma existência, só que uma, o espírito está ligado ao corpo, isso é muito evidente, e na outra ele se desprende um pouquinho, ainda fica ligado por aquele fio de prata, que a gente já falou em estudos anteriores, e vai estar em outros lugares, vai encontrar com outros espíritos e participar de alguma forma da vida espiritual, né? Então diz aqui, a pergunta que diz aí, inclusive, é a seguinte: se duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono. Eu disse que sim. No estudo 29, nós falamos a esse respeito. Muitas vezes você tem a impressão de que, poxa, eu conheço alguém de algum lugar e nunca encontrou com aquela pessoa. Pode ser de vida anterior, mas pode também ser de um momento em que você, durante o sono, se desprendendo enquanto espírito, esteve em algum local. Isso certamente vai te trazer essa recordação, essa sensação de recordação depois, quando você estiver já de volta aqui fora do sono, né? O que a gente chama em vigília, que é o momento que você não está dormindo, e muitas vezes te dá essa impressão. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, já que não nos lembramos delas? Em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertardes. Muitas vezes, essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente, sem que possais explicá-las, e que são exatamente as que adquiristes nessas conversas. E a sequência das perguntas, até pergunta aqui qual é a utilidade de tê-las se as olvidamos. Um esclarecimento: olvidar significa esquecer. É um termo espanhol que já foi muito utilizado na língua portuguesa. Hoje a gente praticamente não usa, mas hoje existem outras formas de se expressar nesse sentido, mas se falava muito, e dizendo qual é a utilidade se a gente esquece. Essa aqui é a pergunta. A utilidade é que muitas vezes você, na espiritualidade, durante o sono, você foi conversar com essas pessoas, com outras pessoas, até para te ajudar de alguma forma, alguma dúvida que você tenha. Quando você está de volta fora do sono, né, você está em vigília, você acaba tendo a intuição de coisas que você absolutamente não conhecia. Quantas vezes nunca aconteceu com você? Se já aconteceu, deixa até aqui no comentário se já teve essa experiência.
de você estar num papo com alguém, sair um assunto, às vezes até de trabalho, e você nunca estudou aquele assunto, nunca teve muito contato com aquilo, mas você tem uma ideia que fala assim, olha, eu acho que isso se deve por essa e essa e essa forma. Pelo menos é assim que eu entendo. Você nunca passou por isso? E muitas vezes, inúmeras vezes, essa forma que você está dando essa opinião é a forma correta. E alguém que entenda do assunto diz, não, exatamente isso aí. Mas de onde surgiu aquela ideia sua? Do nada, ela veio por uma intuição. Por quê? É alguma coisa que já estava gravada em você, subconscientemente, no caso, espiritualmente, em que você teve esse contato durante o sono, né? E em sonho lá você teve em contato com outros espíritos, o assunto saiu e você gravou aquilo. É dessa forma. Essa é a utilidade de muitas vezes você encontrar pessoas e ter acesso a alguns assuntos para que você possa também ter essa utilização durante a vigília, quer dizer, durante a sua vida no dia a dia normal de encarnado, né? O homem pode provocar as visitas espíritas por ato da sua vontade? Pode, por exemplo, dizer antes de dormir, esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Eis o que se passa. Quando o homem adormece, seu espírito desperta, e na maioria das vezes o que o homem havia decidido, o espírito está bem longe de seguir, pois a vida do homem pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isso com relação a homens já bastante elevados. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência. Entregam-se às suas paixões ou se mantêm inativos. Pode, pois, acontecer, conforme os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas o fato de tê-lo desejado em vigília não é razão para que o faça. A outra pergunta, ele fala sobre a possibilidade de você chamar o espírito. Olha, eu estou dormindo, eu quero dormir, mas eu quero encontrar o espírito tal. É possível que sim, se você tiver merecimento para isso. Aliás, a gente sempre fala que tudo na vida, principalmente a nível espiritual, depende do seu merecimento. Se você tiver uma evolução suficiente para ter esse merecimento, então muitas vezes você vai, na hora de dormir, em prece, inclusive, pedir a bons espíritos, ao seu mentor espiritual, que a gente chama de anjo de guarda, que ele te ajude a encontrar determinada pessoa que você gostaria de ver, gostaria de saber como ela está, uma pessoa que você quer bem, mas que você já não vê há algum tempo, né? Os espíritos encarnados podem reunir-se em certo número e assim formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços de amizade, antigos ou recentes, reúnem frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Pelo termo antigos se devem entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nessas conversas ocultas, embora lhe ignoremos a fonte. Aqui, a questão 417, pergunta se pode se reunir em forma de assembleia, de encontro com a espiritualidade. E eles dizem que sim, né? Sim, muitas vezes, diz aqui, os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir, desse modo, diversas vezes, espíritos que se sentem felizes por estar juntos, né? E quando você acorda, você guarda aquela sensação de ter encontrado aquele espírito numa reunião, num bate-papo, que seja. E você sempre tem utilidade de alguma forma com aquelas informações. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na verdade não o estava, poderia encontrar-se com ele em espírito e assim saber que está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição do fato ao despertar? Como espírito, essa pessoa pode ver o seu amigo e conhecer sua sorte. Se não lhe houver sido imposto como prova acreditar na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá ter o de sua morte. Eu, um ou 2 anos atrás, acho que foi no ano passado, início do ano passado, 22, se eu não me engano, eu perdi o contato com um amigo antigo, que eu estava de vez em quando até falando com ele. Passou o tempo, não encontrei mais. Não tive notícia dele, mandei mensagens de WhatsApp e ele não respondeu. Eu fiquei com aquilo, um belo dia eu cismei e falei, puxa vida, ele nunca mais me respondeu. Por que será? Aí eu fui dormir
E sempre faço minha prece pedir ao mentor espiritual e aos espíritos amigos que me ajudassem a encontrar esse amigo que eu queria encontrar. Aí eu comecei a pensar, eu acho que ele deve ter desencarnado. Não é possível, não tem outra explicação. Eu posso afirmar que a gente pode sim, não que eu seja evoluído, não é nada disso, eu não sou espírito evoluído, não é o caso, mas em prece, eu pedi ajuda da espiritualidade e de alguma forma eu tive a informação e enquanto acordado, em vigília, eu tive aquela intuição, puxa vida, eu estou achando que fulano desencarnou. E realmente ele tinha desenganado. Possivelmente eu poderia ter estado até com ele quando estava no desdobramento. Mas você veja, isso tem utilidade. Agora, aquelas pessoas, como eu já disse, por merecimento, que não têm, que não estão preocupadas com isso, estão muito mais preocupadas em gastar dinheiro, em beber, em comer, em curtir a vida, achando que a vida é curta e isso é muito bom. Não tem aquela frase antiga, que a vida é curta e isso é bom demais. Pois é. Pessoas que só estão preocupadas com esse tipo de futilidade, realmente na hora do sono você vai encontrar aqueles que, como já falamos isso no capítulo, no estudo anterior, você só vai encontrar aquelas pessoas que têm o mesmo sentido que você, então não vai ter utilidade nenhuma você pedir para encontrar fulano, porque os desejos são pueris, como eles chamam, né? Esse foi o estudo de hoje, muito curtinho, muito objetivo, e que fala sobre a emancipação da alma, como nós falamos aqui. Eu espero que você tenha assistido aqui até o final e agradeço estar nos acompanhando nos estudos Encontro com Kardec. No próximo estudo, que vai ser o encontro número 31, nós vamos falar sobre a transmissão do pensamento. Isso é um fator muito importante para a nossa vida, porque tem muito mais coisa ligada à transmissão do pensamento do que a gente imagina. Mais uma vez, se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal e eu te espero na próxima semana. Muito obrigado, fique na paz.